Salmo 37. Oh, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja de quem pratica o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o nosso Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele dará o que o seu coração deseja. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e que com a justiça da sua causa brilhe, assim como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, e nem tenha inveja daqueles que conseguem realizar os seus planos e maldades. Tenha paciência, pois o Senhor Deus, Ele cuidará disto. Não fique com raiva, e não fique furioso, e não se aborreça, pois isto será pior para você. Pois aqueles que confiam em Deus, o nosso Senhor, esses viverão na terra prometida. Porém os maus, esses serão destruídos. E dentro de pouco tempo, os maus, eles desaparecerão. Você pode procurá-los aí, mas não vai os encontrar. Mas os humildes de coração, esses viverão na terra prometida. E vão ter muita alegria, paz e prosperidade. Os maus, eles fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam os seus arcos e levantam as suas espadas para matar os pobres e oprimidos, e para assassinarem aqueles que são honestos. Mas esses maus, eles serão mortos pelas suas próprias espadas, e os seus arcos serão quebrados. É muito melhor o pouco que os pobres têm do que a riqueza de muitos maus, porque o poder dos maus vai acabar, e o Senhor vai proteger os bons. Olha aí, todos os dias o Senhor cuida daqueles que são corretos, e a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão, e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus, eles morrerão. Os inimigos de Deus, o nosso Senhor, esses desaparecerão como a fumaça. Os maus, eles pedem emprestado e não pagam. Porém, os bons, eles são muito generosos ao dar. Aqueles que são abençoados por Deus, esses viverão em segurança na terra prometida. Mas os que ele amaldiçoa, esses serão destruídos. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos guia pelo caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. E se eles caírem, não vão ficar caídos, porque o Senhor nosso Deus, Ele os ajudará a levantar. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E também nunca vi os seus filhos mendigando comida.
Deus é sempre generoso em dar e emprestar. E todos os seus filhos são uma bênção. Afaste-se já do mal e faça o bem. E você sempre vai morar na terra prometida. Porque o Senhor nosso Deus, Ele ama tudo aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Deus sempre protege o seu povo. Porém, os descendentes dos maus, esses também serão destruídos. Os bons, esses vão possuir a terra prometida e sempre vão morar nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Eles guardam em seus corações a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não vai abandonar os bons nas mãos dos inimigos. E quando forem julgados, não deixará que sejam culpados. Coloquem todos as suas esperanças no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida. Então vocês verão os maus serem destruídos. Eu vi um homem mau que era grandioso, tão grande quanto o cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não consegui encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observem os honestos. Então você verá que as pessoas que amam a paz, esses deixam muitos descendentes. Mas aqueles que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo aqueles que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e os livra. E porque eles procuram a proteção de Deus, Ele os salva dos maus. Salmo 37. Oh, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja de quem pratica o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o nosso Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele dará o que o seu coração deseja. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e que com a justiça da sua causa brilhe, assim como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, e nem tenha inveja daqueles que conseguem realizar os seus planos e maldades. Tenha paciência, pois o Senhor Deus, Ele cuidará disto. Não fique com raiva, e não fique furioso, e não se aborreça, pois isto será pior para você. Pois aqueles que confiam em Deus, o nosso Senhor, esses viverão na terra prometida. Porém, os maus, esses serão destruídos. E dentro de pouco tempo, os maus, eles desaparecerão. Você pode procurá-los aí
mas não vai os encontrar. Mas os humildes de coração, esses viverão na terra prometida e vão ter muita alegria, paz e prosperidade. Os maus, eles fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam os seus arcos e levantam as suas espadas para matar os pobres e oprimidos e para assassinarem aqueles que são honestos. Mas esses maus, eles serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. É muito melhor o pouco que os pobres têm do que a riqueza de muitos maus, porque o poder dos maus vai acabar e o Senhor vai proteger os bons. Olha aí, todos os dias o Senhor cuida daqueles que são corretos, e a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus, eles morrerão. Os inimigos de Deus, o nosso Senhor, esses desaparecerão como a fumaça. Os maus, eles pedem emprestado e não pagam. Porém, os bons, eles são muito generosos ao dar. Aqueles que são abençoados por Deus, esses viverão em segurança na terra prometida. Mas os que ele amaldiçoa, esses serão destruídos. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos guia pelo caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. E se eles caírem, não vão ficar caídos, porque o Senhor nosso Deus, Ele os ajudará a levantar. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E também nunca vi os seus filhos mendigando comida. Deus é sempre generoso em dar e emprestar. E todos os seus filhos são uma bênção. Afaste-se já do mal e faça o bem. E você sempre vai morar na terra prometida. Porque o Senhor nosso Deus, Ele ama tudo aquilo que é direito e certo e não abandona os seus servos fiéis. Deus sempre protege o seu povo. Porém, os descendentes dos maus, esses também serão destruídos. Os bons, esses vão possuir a terra prometida e sempre vão morar nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Eles guardam em seus corações a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não vai abandonar os bons nas mãos dos inimigos. E quando forem julgados, não deixará que sejam culpados. Coloquem todos as suas esperanças no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida. Então vocês verão os maus serem destruídos. Eu vi um homem mau que era grandioso, tão grande quanto o cedro dos montes Líbanos.
Porém, um dia passei por ali, e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não consegui encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observem os honestos. Então você verá que as pessoas que amam a paz, esses deixam muitos descendentes. Mas aqueles que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo aqueles que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e os livra. E porque eles procuram a proteção de Deus, Ele os salva dos maus. Salmo 37. Oh, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja de quem pratica o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o nosso Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele dará o que o seu coração deseja. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e que com a justiça da sua causa brilhe, assim como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, e nem tenha inveja daqueles que conseguem realizar os seus planos e maldades. Tenha paciência, pois o Senhor Deus, Ele cuidará disto. Não fique com raiva, e não fique furioso, e não se aborreça, pois isto será pior para você. Pois aqueles que confiam em Deus, o nosso Senhor, esses viverão na terra prometida. Porém os maus, esses serão destruídos. E dentro de pouco tempo, os maus, eles desaparecerão. Você pode procurá-los aí, mas não vai os encontrar. Mas os humildes de coração, esses viverão na terra prometida e vão ter muita alegria, paz e prosperidade. Os maus, eles fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam os seus arcos e levantam as suas espadas para matar os pobres e oprimidos e para assassinarem aqueles que são honestos. Mas esses maus, eles serão mortos pelas suas próprias espadas, e os seus arcos serão quebrados. É muito melhor o pouco que os pobres têm do que a riqueza de muitos maus, porque o poder dos maus vai acabar, e o Senhor vai proteger os bons. Olha aí, todos os dias o Senhor cuida daqueles que são corretos, e a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão, e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus, eles morrerão. Os inimigos de Deus, o nosso Senhor, esses desaparecerão como a fumaça. Os maus, eles pedem emprestado e não pagam.
Porém, os bons, eles são muito generosos ao dar. Aqueles que são abençoados por Deus, esses viverão em segurança na terra prometida. Mas os que ele amaldiçoa, esses serão destruídos. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos guia pelo caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. E se eles caírem, não vão ficar caídos, porque o Senhor nosso Deus, Ele os ajudará a levantar. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E também nunca vi os seus filhos mendigando comida. Deus é sempre generoso em dar e emprestar. E todos os seus filhos são uma bênção. Afaste-se já do mal e faça o bem. E você sempre vai morar na terra prometida. Porque o Senhor nosso Deus, Ele ama tudo aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Deus sempre protege o seu povo. Porém, os descendentes dos maus, esses também serão destruídos. Os bons, esses vão possuir a terra prometida e sempre vão morar nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Eles guardam em seus corações a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não vai abandonar os bons nas mãos dos inimigos. E quando forem julgados, não deixará que sejam culpados. Coloquem todos as suas esperanças no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida. Então vocês verão os maus serem destruídos. Eu vi um homem mau que era grandioso, tão grande quanto o cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não consegui encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observem os honestos. Então você verá que as pessoas que amam a paz, esses deixam muitos descendentes. Mas aqueles que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo aqueles que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e os livra. E porque eles procuram a proteção de Deus, Ele os salva dos maus. Salmo 37. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja de quem pratica o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o nosso Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele dará o que o seu coração deseja. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Confie nele e Ele o ajudará. Ele fará
com que a sua honestidade seja como a luz, e que com a justiça da sua causa brilhe, assim como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, e nem tenha inveja daqueles que conseguem realizar os seus planos e maldades. Tenha paciência, pois o Senhor Deus, Ele cuidará disto. Não fique com raiva, e não fique furioso, e não se aborreça, pois isto será pior para você. Pois aqueles que confiam em Deus, o nosso Senhor, esses viverão na terra prometida. Porém os maus, esses serão destruídos. E dentro de pouco tempo, os maus, eles desaparecerão. Você pode procurá-los aí, mas não vai os encontrar. Mas os humildes de coração, esses viverão na terra prometida e vão ter muita alegria, paz e prosperidade. Os maus, eles fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam os seus arcos e levantam as suas espadas para matar os pobres e oprimidos e para assassinarem aqueles que são honestos. Mas esses maus, eles serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. É muito melhor o pouco que os pobres têm do que a riqueza de muitos maus, porque o poder dos maus vai acabar e o Senhor vai proteger os bons. Olha aí, todos os dias o Senhor cuida daqueles que são corretos, e a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus, eles morrerão. Os inimigos de Deus, o nosso Senhor, esses desaparecerão como a fumaça. Os maus, eles pedem emprestado e não pagam. Porém, os bons, eles são muito generosos ao dar. Aqueles que são abençoados por Deus, esses viverão em segurança na terra prometida. Mas os que ele amaldiçoa, esses serão destruídos. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos guia pelo caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. E se eles caírem, não vão ficar caídos, porque o Senhor nosso Deus, Ele os ajudará a levantar. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E também nunca vi os seus filhos mendigando comida. Deus é sempre generoso em dar e emprestar, e todos os seus filhos são uma bênção. Afaste-se já do mal e faça o bem, e você sempre vai morar na terra prometida. Porque o Senhor nosso Deus, Ele ama tudo aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Deus sempre protege o seu povo. Porém, os descendentes dos maus, esses também serão destruídos. Os bons, esses vão possuir a terra prometida e sempre vão morar nela.
Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Eles guardam em seus corações a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não vai abandonar os bons nas mãos dos inimigos. E quando forem julgados, não deixará que sejam culpados. Coloquem todos as suas esperanças no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida. Então vocês verão os maus serem destruídos. Eu vi um homem mau que era grandioso, tão grande quanto o cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não consegui encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observem os honestos. Então você verá que as pessoas que amam a paz, esses deixam muitos descendentes. Mas aqueles que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo aqueles que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e os livra. E porque eles procuram a proteção de Deus, Ele os salva dos maus. Salmo 37. Oh, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja de quem pratica o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o nosso Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele dará o que o seu coração deseja. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e que com a justiça da sua causa brilhe, assim como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, e nem tenha inveja daqueles que conseguem realizar os seus planos e maldades. Tenha paciência, pois o Senhor Deus, Ele cuidará disto. Não fique com raiva, e não fique furioso, e não se aborreça, pois isto será pior para você. Pois aqueles que confiam em Deus, o nosso Senhor, esses viverão na terra prometida. Porém os maus, esses serão destruídos. E dentro de pouco tempo, os maus, eles desaparecerão. Você pode procurá-los aí, mas não vai os encontrar. Mas os humildes de coração, esses viverão na terra prometida e vão ter muita alegria, paz e prosperidade. Os maus, eles fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam os seus arcos e levantam as suas espadas para matar os pobres e oprimidos e para assassinarem aqueles que são honestos. Mas esses maus, eles serão mortos pelas suas próprias espadas.
e os seus arcos serão quebrados. É muito melhor o pouco que os pobres têm do que a riqueza de muitos maus, porque o poder dos maus vai acabar e o Senhor vai proteger os bons. Olha aí, todos os dias o Senhor cuida daqueles que são corretos, e a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão, e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus, eles morrerão. Os inimigos de Deus, o nosso Senhor, esses desaparecerão como a fumaça. Os maus, eles pedem emprestado e não pagam. Porém, os bons, eles são muito generosos ao dar. Aqueles que são abençoados por Deus, esses viverão em segurança na terra prometida. Mas os que ele amaldiçoa, esses serão destruídos. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos guia pelo caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. E se eles caírem, não vão ficar caídos, porque o Senhor nosso Deus, Ele os ajudará a levantar. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E também nunca vi os seus filhos mendigando comida. Deus é sempre generoso em dar e emprestar. E todos os seus filhos são uma bênção. Afaste-se já do mal e faça o bem, e você sempre vai morar na terra prometida, porque o Senhor nosso Deus, Ele ama tudo aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Deus sempre protege o seu povo, porém os descendentes dos maus, esses também serão destruídos. Os bons, esses vão possuir a terra prometida e sempre vão morar nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Eles guardam em seus corações a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não vai abandonar os bons nas mãos dos inimigos. E quando forem julgados, não deixará que sejam culpados. Coloquem todos as suas esperanças no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida. Então vocês verão os maus serem destruídos. Eu vi um homem mau que era grandioso, tão grande quanto o cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não consegui encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observem os honestos. Então você verá que as pessoas que amam a paz, esses deixam muitos descendentes. Mas aqueles que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo aqueles que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e os livra. E porque eles procuram a proteção de Deus, Ele os salva.
dos maus. Salmo 37. Oh, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja de quem pratica o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o nosso Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele dará o que o seu coração deseja. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e que com a justiça da sua causa brilhe, assim como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, e nem tenha inveja daqueles que conseguem realizar os seus planos e maldades. Tenha paciência, pois o Senhor Deus, Ele cuidará disto. Não fique com raiva, e não fique furioso, e não se aborreça, pois isto será pior para você. Pois aqueles que confiam em Deus, o nosso Senhor, esses viverão na terra prometida. Porém os maus, esses serão destruídos. E dentro de pouco tempo, os maus, eles desaparecerão. Você pode procurá-los aí, mas não vai os encontrar. Mas os humildes de coração, esses viverão na terra prometida. E vão ter muita alegria, paz e prosperidade. Os maus, eles fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam os seus arcos e levantam as suas espadas para matar os pobres e oprimidos, e para assassinarem aqueles que são honestos. Mas esses maus, eles serão mortos pelas suas próprias espadas, e os seus arcos serão quebrados. É muito melhor o pouco que os pobres têm do que a riqueza de muitos maus, porque o poder dos maus vai acabar, e o Senhor vai proteger os bons. Olha aí, todos os dias o Senhor cuida daqueles que são corretos, e a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão, e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus, eles morrerão. Os inimigos de Deus, o nosso Senhor, esses desaparecerão como a fumaça. Os maus, eles pedem emprestado e não pagam. Porém, os bons, eles são muito generosos ao dar. Aqueles que são abençoados por Deus, esses viverão em segurança na terra prometida. Mas os que ele amaldiçoa, esses serão destruídos. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos guia pelo caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. E se eles caírem, não vão ficar caídos, porque o Senhor nosso Deus, Ele os ajudará a levantar. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E também nunca vi
os seus filhos mendigando comida. Deus é sempre generoso em dar e emprestar. E todos os seus filhos são uma bênção. Afaste-se já do mal e faça o bem. E você sempre vai morar na terra prometida. Porque o Senhor nosso Deus, Ele ama tudo aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Deus sempre protege o seu povo. Porém, os descendentes dos maus, esses também serão destruídos. Os bons, esses vão possuir a terra prometida e sempre vão morar nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Eles guardam em seus corações a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não vai abandonar os bons nas mãos dos inimigos. E quando forem julgados, não deixará que sejam culpados. Coloquem todos as suas esperanças no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida. Então vocês verão os maus serem destruídos. Eu vi um homem mau que era grandioso, tão grande quanto o cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não consegui encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observem os honestos. Então você verá que as pessoas que amam a paz, esses deixam muitos descendentes. Mas aqueles que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo aqueles que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e os livra. E porque eles procuram a proteção de Deus, Ele os salva dos maus. Salmo 37. Oh, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja de quem pratica o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o nosso Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele dará o que o seu coração deseja. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e que com a justiça da sua causa brilhe, assim como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, e nem tenha inveja daqueles que conseguem realizar os seus planos e maldades. Tenha paciência, pois o Senhor Deus, Ele cuidará disto. Não fique com raiva, e não fique furioso, e não se aborreça, pois isto será pior para você. Pois aqueles que confiam em Deus, o nosso Senhor, esses viverão na terra prometida. Porém os maus, esses serão destruídos.
E dentro de pouco tempo, os maus, eles desaparecerão. Você pode procurá-los aí, mas não vai os encontrar. Mas os humildes de coração, esses viverão na terra prometida e vão ter muita alegria, paz e prosperidade. Os maus, eles fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam os seus arcos e levantam as suas espadas para matar os pobres e oprimidos e para assassinarem aqueles que são honestos. Mas esses maus, eles serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. É muito melhor o pouco que os pobres têm do que a riqueza de muitos maus, porque o poder dos maus vai acabar e o Senhor vai proteger os bons. Olha aí, todos os dias o Senhor cuida daqueles que são corretos, e a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão, e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus, eles morrerão. Os inimigos de Deus, o nosso Senhor, esses desaparecerão como a fumaça. Os maus, eles pedem emprestado e não pagam. Porém, os bons, eles são muito generosos ao dar. Aqueles que são abençoados por Deus, esses viverão em segurança na terra prometida. Mas os que ele amaldiçoa, esses serão destruídos. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos guia pelo caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. E se eles caírem, não vão ficar caídos, porque o Senhor nosso Deus, Ele os ajudará a levantar. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E também nunca vi os seus filhos mendigando comida. Deus é sempre generoso em dar e emprestar. E todos os seus filhos são uma bênção. Afaste-se já do mal e faça o bem. E você sempre vai morar na terra prometida. Porque o Senhor nosso Deus, Ele ama tudo aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Deus sempre protege o seu povo. Porém, os descendentes dos maus, esses também serão destruídos. Os bons, esses vão possuir a terra prometida e sempre vão morar nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Eles guardam em seus corações a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não vai abandonar os bons nas mãos dos inimigos. E quando forem julgados, não deixará que sejam culpados. Coloquem todos as suas esperanças no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida. Então vocês verão os maus serem destruídos. Eu
eu vi um homem mau que era grandioso, tão grande quanto o cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não consegui encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observem os honestos. Então você verá que as pessoas que amam a paz, esses deixam muitos descendentes. Mas aqueles que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo aqueles que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e os livra. E porque eles procuram a proteção de Deus, Ele os salva dos maus. Salmo 37. Oh, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja de quem pratica o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o nosso Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele dará o que o seu coração deseja. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e que com a justiça da sua causa brilhe, assim como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, e nem tenha inveja daqueles que conseguem realizar os seus planos e maldades. Tenha paciência, pois o Senhor Deus, Ele cuidará disto. Não fique com raiva, e não fique furioso, e não se aborreça, pois isto será pior para você. Pois aqueles que confiam em Deus, o nosso Senhor, esses viverão na terra prometida. Porém os maus, esses serão destruídos. E dentro de pouco tempo, os maus, eles desaparecerão. Você pode procurá-los aí, mas não vai os encontrar. Mas os humildes de coração, esses viverão na terra prometida e vão ter muita alegria, paz e prosperidade. Os maus, eles fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam os seus arcos e levantam as suas espadas para matar os pobres e oprimidos e para assassinarem aqueles que são honestos. Mas esses maus, eles serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. É muito melhor o pouco que os pobres têm do que a riqueza de muitos maus, porque o poder dos maus vai acabar e o Senhor vai proteger os bons. Olha aí, todos os dias o Senhor cuida daqueles que são corretos, e a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão, e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus, eles morrerão. Os inimigos de Deus, o nosso Senhor, esses desaparecerão.
como a fumaça. Os maus, eles pedem emprestado e não pagam. Porém, os bons, eles são muito generosos ao dar. Aqueles que são abençoados por Deus, esses viverão em segurança na terra prometida. Mas os que ele amaldiçoa, esses serão destruídos. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos guia pelo caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. E se eles caírem, não vão ficar caídos, porque o Senhor nosso Deus, Ele os ajudará a levantar. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E também nunca vi os seus filhos mendigando comida. Deus é sempre generoso em dar e emprestar. E todos os seus filhos são uma bênção. Afaste-se já do mal e faça o bem. E você sempre vai morar na terra prometida. Porque o Senhor nosso Deus, Ele ama tudo aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Deus sempre protege o seu povo. Porém, os descendentes dos maus, esses também serão destruídos. Os bons, esses vão possuir a terra prometida e sempre vão morar nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Eles guardam em seus corações a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não vai abandonar os bons nas mãos dos inimigos. E quando forem julgados, não deixará que sejam culpados. Coloquem todos as suas esperanças no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida. Então vocês verão os maus serem destruídos. Eu vi um homem mau que era grandioso, tão grande quanto o cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não consegui encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observem os honestos. Então você verá que as pessoas que amam a paz, esses deixam muitos descendentes. Mas aqueles que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo aqueles que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e os livra. E porque eles procuram a proteção de Deus, Ele os salva dos maus. Salmo 37. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja de quem pratica o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o nosso Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele dará o que o seu coração deseja.
Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e que com a justiça da sua causa brilhe, assim como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, e nem tenha inveja daqueles que conseguem realizar os seus planos e maldades. Tenha paciência, pois o Senhor Deus, Ele cuidará disto. Não fique com raiva, e não fique furioso, e não se aborreça, pois isto será pior para você. Pois aqueles que confiam em Deus, o nosso Senhor, esses viverão na terra prometida. Porém os maus, esses serão destruídos. E dentro de pouco tempo, os maus, eles desaparecerão. Você pode procurá-los aí, mas não vai os encontrar. Mas os humildes de coração, esses viverão na terra prometida e vão ter muita alegria, paz e prosperidade. Os maus, eles fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam os seus arcos e levantam as suas espadas para matar os pobres e oprimidos e para assassinarem aqueles que são honestos. Mas esses maus, eles serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. É muito melhor o pouco que os pobres têm do que a riqueza de muitos maus, porque o poder dos maus vai acabar e o Senhor vai proteger os bons. Olha aí, todos os dias o Senhor cuida daqueles que são corretos, e a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão, e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus, eles morrerão. Os inimigos de Deus, o nosso Senhor, esses desaparecerão como a fumaça. Os maus, eles pedem emprestado e não pagam. Porém, os bons, eles são muito generosos ao dar. Aqueles que são abençoados por Deus, esses viverão em segurança na terra prometida. Mas os que ele amaldiçoa, esses serão destruídos. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos guia pelo caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. E se eles caírem, não vão ficar caídos, porque o Senhor nosso Deus, Ele os ajudará a levantar. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E também nunca vi os seus filhos mendigando comida. Deus é sempre generoso em dar e emprestar, e todos os seus filhos são uma bênção. Afaste-se já do mal e faça o bem, e você sempre vai morar na terra prometida. Porque o Senhor nosso Deus, Ele ama tudo aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Deus sempre protege o seu povo. Porém, os descendentes dos maus, esses também serão destruídos. Os bons, esses
vão possuir a terra prometida e sempre vão morar nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Eles guardam em seus corações a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não vai abandonar os bons nas mãos dos inimigos. E quando forem julgados, não deixará que sejam culpados. Coloquem todos as suas esperanças no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida. Então vocês verão os maus serem destruídos. Eu vi um homem mau que era grandioso, tão grande quanto o cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não consegui encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observem os honestos. Então você verá que as pessoas que amam a paz, esses deixam muitos descendentes. Mas aqueles que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo aqueles que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e os livra. E porque eles procuram a proteção de Deus, Ele os salva dos maus. Salmo 37. Oh, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja de quem pratica o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o nosso Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele dará o que o seu coração deseja. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e que com a justiça da sua causa brilhe, assim como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, e nem tenha inveja daqueles que conseguem realizar os seus planos e maldades. Tenha paciência, pois o Senhor Deus, Ele cuidará disto. Não fique com raiva, e não fique furioso, e não se aborreça, pois isto será pior para você. Pois aqueles que confiam em Deus, o nosso Senhor, esses viverão na terra prometida. Porém os maus, esses serão destruídos. E dentro de pouco tempo, os maus, eles desaparecerão. Você pode procurá-los aí, mas não vai os encontrar. Mas os humildes de coração, esses viverão na terra prometida e vão ter muita alegria, paz e prosperidade. Os maus, eles fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam os seus arcos e levantam as suas espadas para matar os pobres e oprimidos e para assassinarem aqueles que são honestos.
Mas esses maus, eles serão mortos pelas suas próprias espadas, e os seus arcos serão quebrados. É muito melhor o pouco que os pobres têm do que a riqueza de muitos maus, porque o poder dos maus vai acabar, e o Senhor vai proteger os bons. Olha aí, todos os dias o Senhor cuida daqueles que são corretos, e a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão, e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus, eles morrerão. Os inimigos de Deus, o nosso Senhor, esses desaparecerão como a fumaça. Os maus, eles pedem emprestado e não pagam. Porém, os bons, eles são muito generosos ao dar. Aqueles que são abençoados por Deus, esses viverão em segurança na terra prometida. Mas os que ele amaldiçoa, esses serão destruídos. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos guia pelo caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. E se eles caírem, não vão ficar caídos, porque o Senhor nosso Deus, Ele os ajudará a levantar. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E também nunca vi os seus filhos mendigando comida. Deus é sempre generoso em dar e emprestar, e todos os seus filhos são uma bênção. Afaste-se já do mal e faça o bem, e você sempre vai morar na terra prometida. Porque o Senhor nosso Deus, Ele ama tudo aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Deus sempre protege o seu povo. Porém, os descendentes dos maus, esses também serão destruídos. Os bons, esses vão possuir a terra prometida e sempre vão morar nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Eles guardam em seus corações a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não vai abandonar os bons nas mãos dos inimigos, e quando forem julgados, não deixará que sejam culpados. Coloquem todos as suas esperanças no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida. Então vocês verão os maus serem destruídos. Eu vi um homem mau que era grandioso, tão grande quanto o cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não consegui encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observem os honestos. Então você verá que as pessoas que amam a paz, esses deixam muitos descendentes. Mas aqueles que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo aqueles que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda
e os livra. E porque eles procuram a proteção de Deus, Ele os salva dos maus. Salmo 37. Oh, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja de quem pratica o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o nosso Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele dará o que o seu coração deseja. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e que com a justiça da sua causa brilhe, assim como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, e nem tenha inveja daqueles que conseguem realizar os seus planos e maldades. Tenha paciência, pois o Senhor Deus, Ele cuidará disto. Não fique com raiva, e não fique furioso, e não se aborreça, pois isto será pior para você. Pois aqueles que confiam em Deus, o nosso Senhor, esses viverão na terra prometida. Porém os maus, esses serão destruídos. E dentro de pouco tempo, os maus, eles desaparecerão. Você pode procurá-los aí, mas não vai os encontrar. Mas os humildes de coração, esses viverão na terra prometida. E vão ter muita alegria, paz e prosperidade. Os maus, eles fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam os seus arcos e levantam as suas espadas para matar os pobres e oprimidos, e para assassinarem aqueles que são honestos. Mas esses maus, eles serão mortos pelas suas próprias espadas, e os seus arcos serão quebrados. É muito melhor o pouco que os pobres têm do que a riqueza de muitos maus, porque o poder dos maus vai acabar, e o Senhor vai proteger os bons. Olha aí, todos os dias o Senhor cuida daqueles que são corretos, e a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão, e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus, eles morrerão. Os inimigos de Deus, o nosso Senhor, esses desaparecerão como a fumaça. Os maus, eles pedem emprestado e não pagam. Porém, os bons, eles são muito generosos ao dar. Aqueles que são abençoados por Deus, esses viverão em segurança na terra prometida. Mas os que ele amaldiçoa, esses serão destruídos. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos guia pelo caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. E se eles caírem, não vão ficar caídos, porque o Senhor nosso Deus, Ele os ajudará a levantar. Eu fui moço e agora sou velho,
mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E também nunca vi os seus filhos mendigando comida. Deus é sempre generoso em dar e emprestar. E todos os seus filhos são uma bênção. Afaste-se já do mal e faça o bem. E você sempre vai morar na terra prometida. Porque o Senhor nosso Deus, Ele ama tudo aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Deus sempre protege o seu povo, porém os descendentes dos maus, esses também serão destruídos. Os bons, esses vão possuir a terra prometida e sempre vão morar nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam